João Alves Torres Filho nasceu em 1914. Era baiano, católico até os 16 anos, quando uma doença o levou ao candomblé. Tornou-se filho de santo de Jubiabá, Severiano Manuel de Abreu, permanecendo em sua casa por 3 anos. Passou a morar e atender na casa de sua madrinha, na Estrada da Liberdade. Posteriormente, precisou de um espaço maior, instalando sua casa na Rua da Goméia, no bairro de São Caetano. Entre os visitantes mais conhecidos estavam Jorge Amado e Edson Carneiro. Em fins de 1942, Joãozinho veio ao Rio de Janeiro para instalar no Distrito Federal sua nova casa. Entretanto, as perseguições às religiões de origem africana o fizeram retornar à Bahia. Em 1948, com 34 anos, retornou ao Rio de Janeiro e instalou sua casa em uma periferia do Distrito Federal, Duque de Caxias. Nesse período, a Baixada Fluminense havia se tornado uma alternativa para os terreiros de candomblé, principalmente após a reforma de Pereira Passos e a intensificação das perseguições aos espaços sagrados afro-americanos. No dia do sepultamento de Joãozinho da Goméia, em 1971, mais de 4.000 filhos de santo do Babalorixá acompanharam o cortejo, o que revelou a permanência de sua popularidade na região até a sua morte. Entre os políticos importantes que mantinham contato com Joãozinho, podemos destacar Aldemar de Barros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, embaixadores da França, do Paraguai e da Inglaterra, bem como ministros do governo brasileiro. Salve galera, eu sou o mais alto da BF. E eu sou o Clebert Black. Sobre o convite, foi massa, né? Que aí o cara nos convidou para poder a gente tá pintando no Goméia e tal, e dando também uma identidade visual para a fachada do Goméia, pois era um local, assim, a área é um pouquinho afagada, a galera saber onde é o Goméia e tal, fazer um grafite na parte de fora para chamar atenção. E aí rolou toda aquela correria e tal, e juntamos, né? Aí chamamos o Black, Alô Brasil. E aí, mano, beleza? Fala com mais alto que tá chegando. A gente trocou uma ideia, reuniões, para ver um pouquinho da arte, saber um pouquinho, estudar mais sobre a história, para ter uma conclusão, né, de uma arte que seja símbolo, que seja o que realmente representa o Joãozinho da Goméia e o espaço Galpão Cultural Joãozinho da Goméia. Até então, eu não sabia nem quem era o João Alves, o Joãozinho da Goméia. E aí comecei a pesquisar, comecei a procurar. Das duas coisas, eu não conhecia o galpão, eu já havia ouvido falar. A gente veio aqui, a gente viu a área, viu o espaço, pesquisar sobre o que era o Galpão Goméia, né? Porque a princípio, né, a ideia eu pensava até alguma coisa relacionada a mel, porque, né, da Goméia me lembra colmeia. E aí eu pensava alguma coisa assim, mas não. Então a gente procurou saber, aí eu fui procurar pesquisar sobre o Joãozinho, e aí a gente começou a montar a ideia do que seria, né, relacionado ao que o Goméia
né, a representatividade do Joãozinho e o que o Goméia também viria a representar. A gente queria bolar uma ideia de que a pessoa olhasse e tivesse mais ou menos uma ideia daquilo que rola aqui também, né? Para falar de Joãozinho da Goméia, eu tenho que voltar um pouco e citar minha família. A família do meu pai veio para cá com todos os filhos em 1907. Ele plantava uma árvore frutífera. Aí quando a gente tinha uma certa idade, ele ia lá e mostrava: "Ó, essa árvore eu plantei no dia em que você nasceu. A minha era uma mangueira." Bom, e aí como é que entra o Joãozinho da Goméia? Eu nasci na Rua do Cemitério. Pra vocês terem uma ideia, a Rua do Cemitério, a entrada do cemitério não é onde você vê hoje. Cemitério do Corte 8, Nossa Senhora de Beirão. A entrada do cemitério era na minha rua. Era uma porteira, uma porta. Aquela entrada que hoje tem beirando a linha do trem, não existia. Mas ali a gente circulava, andava. Tanto que até hoje, da minha casa, a casa onde minha família viveu, até o terreiro de Pai João ou de Seu João, não tem ônibus. Quem quiser ir tem que ir a pé. Em 1971, eu já tinha 10 anos, foi o enterro dele. E antes do corpo chegar no terreiro, todos nós já sabíamos que ele tinha morrido porque a notícia correu. Todo o comércio naquela área ficou meia porta. Baixaram as portas em memória do senhor João, do pai João, do Joãozinho da Goméia. Eu não tenho como não falar de Joãozinho, porque, né, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai ver que ele fez muita coisa, né, dentro de todas as coisas que ele fez, e ele tinha muitos seguidores, né? Não estou falando de seguidores de hoje em dia, que a gente conhece seguidores. Para a gente ter uma ideia, no funeral do Joãozinho tinha 4.600 pessoas. Então, para alguém que reúne 4.600 pessoas dentro de um funeral, não é qualquer pessoa que nós estamos falando de alguém que realmente deixou um legado. Então, assim, porque não, eu não vejo, né, o porquê, não teria o porquê não retratar, o porquê não fazer. Ele deixou a sua história. Então, assim, Joãozinho da Goméia fez parte da minha infância, da minha juventude, da minha história, porque era o pai de santo que a gente ouvia falar e de quem frequentava os seus axés, o seu axé, o seu terreiro. Mas aí ele morre. Eu sempre pensava dessa forma. Eu era assim, nossa, uma garota muito espiritada. Eu falei: eu vou pro cemitério. Eu fui pro cemitério. Não entrei para ver o local onde ele foi enterrado, porque tinha muita gente do candomblé. Não seria eu, criança de 10 anos, estar mais ali. Mas eu fiquei bem perto da entrada, segurando numa das cercas, e vi quando o cortejo passou, com o carro, com os filhos, com todo mundo. E olha, foi o mês de março. Se você me perguntar às vezes, qual foi o dia? 20, 19. Mas eu sei que foi em março, estava um calor. Tinham 3 campos onde os meninos jogavam bola lá perto de casa, um sol. E aí eu fiquei pensando, deve ter sido na hora que enterraram, porque essa coisa de saber que enterrava ou não, a gente já sabia, porque a gente estava sempre dentro do cemitério. E acompanhando, então, a gente sabia, a criança na minha época sabia, enterrou. Então, na hora em que, na minha avaliação, foi que ele foi enterrado, o tempo literalmente mudou. Ninguém me contou isso. Eu vi com milhares de pessoas que estavam lá. A história não está alterada, não está modificada, não foi criada. É fato. O sol, o tempo, e daqui a pouco, temporal, trovoadas. O cemitério na época não tinha piso, era barro, lamaçal, e as pessoas rolando, recebendo, enfim. Tempos depois terminado isso, o sol abriu, a chuva parou. Aí eu pensei, ele foi enterrado, né? Na minha casa, entendeu? Eu sempre, porque eu nasci em quintal, tia, cunhada, com madrinha. Então a gente ouvia essas histórias, né?
de que você enterra uma coisa, depois você acabou, vai embora, e aí tem os ritos. Então foi dessa forma que eu comecei a ter essa relação muito próxima. Eu digo próxima com Joãozinho da Goméia. Fazer o grafite do Joãozinho da Goméia, né, cara? A gente já tinha feito alguns trabalhos, né, dessa temática, né? Conhecendo ele, né? Sendo uma personalidade aqui da Baixada, que rodou o Brasil inteiro. E aí acaba que a gente, sempre que a gente grafitar alguém da Baixada Fluminense, alguém da cidade, trazendo a visibilidade para a pessoa, né? Que a gente, às vezes a pessoa olha para a pessoa. O grafite tem muito isso. O grafite, a gente grafita o muro na parede, as pessoas às vezes conhecem, às vezes não. E quando a pessoa não é muito conhecida assim, como posso dizer, quando a pessoa já é falecida, não tem muita. E quando a pessoa não tem muita notoriedade, é uma pessoa famosa e tal, estrela, então a pessoa busca o interesse. Quem é essa pessoa aí? Quem é essa. E o grafite tem muito isso, né? Aí dali a pessoa acaba, através do grafite, através de uma pintura de rua, ali externa, conhecendo a pessoa, conhecendo a história. E, tipo, o grafite ele traz essa memória e esse reconhecimento. Joãozinho da Goméia era pra gente, nos nossos debates, nas nossas conversas, uma das grandes referências daquilo que a cidade teve e tem como cultura, como ancestralidade e, sobretudo, como resistência e capacidade de fazer cultura. Não teria o porquê não retratar, o porquê não fazer. Ele deixou a sua história. As pessoas que nós pintamos têm alguma coisa ligada à história, né? Eu sou atraído por inteligência. No caso dele não tinha internet, né? Como a gente tem hoje, não tinha essa. Os seguidores eram reais, os seguidores estavam ali, os seguidores estavam presentes e foi muito inteligente, um ícone, posso dizer assim, né? Eu vi que ele atraiu a imagem de todos os jornais mais importantes que existiam no tempo dele. Ele saiu praticamente quase todas, ele virou matéria. Foi alguém que chamou a atenção de alguma forma pelo que fazia. Isso eu acho interessante. Hoje, então, quando a gente olha o grafite na parede de frente, que é a parede da garagem, quando a gente olha o grafite dando a identidade que a gente sempre quis, tão importante, ao Goméia, que é quando a pessoa chega aqui, que olha e vê aquele Joãozinho bonitão, pintado lindamente ali na frente, as pessoas elas falam assim, eu cheguei no Goméia, ou na Goméia para alguns. A ideia fundamental é dessa Goméia criativa que a gente, eu acho, tem conseguido realizar a partir de tantos coletivos, a partir de tanta colaboração, a partir de tanta troca e integração com a cultura da cidade. E para falar duas palavras de conexão e identidade, a gente precisou, né? Tem um grupo que vem caminhando com a gente, né? Que é o Baixada Grafite. E não é só você chegar e dar de cara com um Joãozinho numa fachada, né? Tem uma história por trás, tem a história de um artista. Primeiro tem a história de ter que arrumar toda a parede, né? Que você vai aprendendo, de você produzir, de você pedir licença para o local, de você chamar a light para ver fio. Todas essas questões de produção e a história artística, né? Porque assim, vem um Joãozinho que vem a partir de uma pintura, primeiro do pintor Barbosa Leite, e aí ele vem com um contexto de tudo que acontece dentro do galpão, né? Então foi o Black que ele fez um desenho que ele faz um Joãozinho transformador ali, né? Um Joãozinho que tem audiovisual, tem cinema, tem teatro, tem pipoca, né? Então você transforma um Joãozinho com a cara daquele lugar, que era aquilo que a gente queria transformar desde o início, né? Que é um Joãozinho da Goméia falando da cultura, falando para os fazedores. O processo de execução da pintura levou 2 dias, né? Ali a gente pintando. Foi a Lu Brasil, né? Esteve presente também na execução da pintura, né? Porque a gente acabou esquecendo, a Lu Brasil também esteve presente, né? Não foram somente nós dois. Foi bem legal poder estar aqui, né? Se envolver. A gente passou aqui 2 dias, praticamente quase 3. Quase 3 dias, né? Um foi à noite, um dia um dia à noite nós estivemos aqui pintando toda a fachada, depois no outro dia nós preparamos a estrutura, tudinho, e aí a gente começou a obra, né? No sol quente. Foi. Mas tá aí. É tudo meio que, eu acho que depois que
que o Gomeia ele surge, muita magia, né? Magia, sorte, Exu, seja o que for, veio trazendo muita facilidade para essa expressão que é Joãozinho da Gomeia, né? Cinema, teatro, o galpão, carnaval. Eu acho que tem muita coisa em construção positiva, né? A cultura urbana aqui nessa rua, nesse galpão, nessas paredes, falam por si só. A gente tem figuras importantíssimas no muro aqui da frente, que também, né, são transformadores da Baixada Fluminense. E tem o Joãozinho da Gomeia. E um detalhe maneiro, assim, que o grafite lhe dá uma identidade, quando a primeira vez que eu conheci o espaço do Joãozinho da Gomeia, foi numa reunião, só que eu não fui pra reunião, porque eu não conhecia o espaço. Eu cheguei a entrar nessa rua aqui, só que como não tinha nenhuma identificação da pintura, né, de um grafite e tal, então hoje eu já passo de longe e já vejo já escrito lá. Né? Identificou. Então, acho que traz uma identificação para o local, espaço, né? então, sem falar da bem da hora. supervalorização que traz. Quando a gente abre esse espaço da cultura, ocorre uma série de movimentos que vão dando ainda um maior espectro para aquilo tudo que o seu João representa. Aí logo depois vem um filme do Rodrigo Dutra com a Janaína, que é muito bacana. A Grande Rio escolhe o seu João como tema do seu carnaval. Nesse processo aparece uma série de teses de dissertação, de doutorado, de mestrado. A Adriana Batalha faz a dissertação dela em cima disso, mas outras pessoas também. E a gente percebe também que há toda uma movimentação em torno dessa figura tão importante. Então, aonde entra o grafite aí? Não há nada que consiga traduzir de uma maneira mais imediata do que a expressão de uma cidade ou dos conflitos de uma cidade, do que a expressão que carrega o grafite. O grafite é aquilo que consegue mostrar o que os jovens querem falar para a sua cidade. O grafite, na verdade, é uma forma de você não apenas expressar, mas de você dialogar com a cidade. E também, assim, o grafite, ele registra tanto por mais velhos, que viveu, que conhece, tanto as pessoas que estudou, e as pessoas que não conhecem e passam a conhecer as gerações futuras. A galera mais nova que está vindo agora, tem essa pessoa aí. Então ali já fica o convite para poder entrar no espaço e saber mais sobre. O papel que a gente tem, a missão que a gente tem nesse lugar é, de fato, abrigar, dar força, movimentar no sentido de que vamos para novos voos e fortalecer aquilo que a cidade tem de melhor, que é a sua cultura, que é a sua criatividade, que é a sua capacidade de responder assim de maneira alegre, criativa, bonita às suas maiores dificuldades. Eu acho que a gente representou bem, né? Sem assim, com toda humildade, mas eu acho que a gente representou bem